Estamos iniciando, né, mais um programa de entrevista, Direito em Foco, pelo nosso projeto integrador do 5º e 6º período, associado ao tema Devido Processo Legal, recebendo hoje como convidado, né, o doutor Anderson Parreira, conhecido como Nandinho, egresso do nosso curso de Direito, advogado criminalista, né, da cidade de Caratinga e região, e atuando enquanto atuação, né, em todo o Brasil. Nandinho, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo, né, ao nosso programa de entrevista Direito em Foco, aqui do nosso projeto integrador. Eu que agradeço a oportunidade de trazer breves considerações. É sempre importante estarmos participando de um projeto tão interessante como é esse, na formação dos profissionais e futuros que estarão ali nos garantindo futuramente. É sempre um privilégio e um prazer. Eu que sempre estarei à disposição e sempre muito grato. E, Nandinho, só para você entender, né, um pouco do projeto integrador, qual é a finalidade dele? É aproximar o curso de Direito da sociedade. Então, é uma maneira que nós, aqui na academia, temos para poder compartilhar os estudos, né, com a comunidade, com a sociedade. Né, é uma maneira de abrir as portas, né, da faculdade, né, para todos os cidadãos que possam, de alguma forma, se interessar pelos assuntos, né, que a gente discute aqui. E esse momento é um momento importante, porque nós temos os nossos alunos e alunas como protagonistas. Né? Tudo que a gente está fazendo aqui, né, foi pensado, foi organizado por eles a partir dos temas, né, que fazem parte dos períodos, né, nesse semestre. A gente está trabalhando um tema ligado ao devido processo legal, e por essa razão, o convite né, que você está aqui para poder falar de um tema tão importante, que é o habeas corpus. E a dinâmica é a gente convidar, né, os alunos para poderem participar, né, diretamente, fazendo perguntas, né, para o nosso convidado. E a gente vai ter agora a aluna Nara Barbosa Ventura, para poder fazer uma pergunta, né, sobre essa temática, né, para você. A minha pergunta é a seguinte: o habeas corpus é amplamente conhecido como um dos principais remédios constitucionais. Na opinião do senhor, qual é o maior desafio que a prática jurídica atual enfrenta para garantir a efetividade desse instrumento, considerando tanto a sua importância como a sua frequente banalização? Perfeito. Pois bem, de fato, o habeas corpus ele é o remédio mais adequado e mais utilizado. Acredito que em todos os sentidos, acho que das peças processuais, se nós formos analisar, o habeas corpus é o mais utilizado até do que mandado de segurança, dentre outros instrumentos que são utilizados para viabilizar um direito individual ou direito coletivo de determinada pessoa. Mas, obviamente, nós enfrentamos algumas dificuldades nos dias atuais, que o habeas corpus, de fato, ele é extremamente importante, mas nós precisamos sempre nos ater, porque nós costumamos aprender desde que entramos na faculdade, que o habeas corpus é o remédio que todo e qualquer profissional, seja ele do direito, seja de qualquer área, ou seja um pai, ou seja uma mãe, ele pode impetrar o habeas corpus. Obviamente que esse é um direito que ele está garantido pela nossa Constituição e nosso ordenamento jurídico. Então, toda e qualquer pessoa pode, mas é o mais aconselhável? É aí que eu penso que não, e que, respeitosamente, apesar desse direito, se ele for mal utilizado, muitas das vezes ele pode fechar a porta de alguém. E explico. Quando você banaliza o habeas corpus e entra com requerimento de forma inadequada, você pode criar um obstáculo para os próximos habeas corpus que virão. Porque nessa temática, se você apresenta um habeas corpus a uma determinada turma, buscando a revogação de uma prisão, por exemplo, a prisão considerada ilegal, automaticamente eu só vou ter oportunidade. Primeira questão que a gente precisa falar aqui, tratar. A gente tem que conhecer o fundamento, que está lá estatuído no artigo 312 do Código de Processo Penal. Lá você vai tratar todos os critérios de prisão preventiva, quando comporta, quando não, 312, 313, para garantia da ordem pública, instrução criminal, enfim, todo esse arcabouço. E, em regra, muitas das vezes, quando ele é mal utilizado, você fecha portas, porque, obviamente, eu sou limitado na matéria que eu vou discutir em sede de habeas corpus. Por exemplo,
eu não posso citar mérito para dizer assim, olha, meu cliente é extremamente inocente, ele não praticou essa conduta, não teve esse... eu não posso adentrar na questão de mérito. Se eu fazer dessa forma, entrar com habeas corpus dessa forma, e é isso que a gente observa muito, e aí é essa banalização que você pergunta, geralmente as pessoas generalizam e começam a discutir o mérito. Aí o juiz, o desembargador, vai te dizer o seguinte, fala, olha, aqui é vedado a supressão de instância, então eu não posso nem arranhar o mérito, eu não posso discutir. Aí, muito pelo contrário, aí, quando eu te afirmo que esse remédio deve ser muito bem utilizado, posso exemplificar para você compreender uma questão básica e para vocês que estão começando, no seguinte tema, por exemplo, eu tenho lá, vou tentar fazer para vocês aqui citar um exemplo para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Quando eu quero, de repente, um determinado indivíduo é condenado a uma pena de 8 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. E aí, nós temos... Onde é que eu vou ver isso? Se a polícia cumpriu o mandado de prisão, está no momento dele iniciar o cumprimento da pena, e aí nós temos que analisar o quê? Eu vou pedir simplesmente entrar com habeas corpus por entrar? Não, eu tenho que ter consciência e analisar, assim, qual que é o regulamento, qual que é a regra, qual que é a base legal que vai me informar o que se deve garantir ao cidadão que, apesar de perder a liberdade, mas mantém seus direitos garantidos. O que ele necessita lá? Aí nós vamos analisar assim, no regime semiaberto, eu vou pegar lá, no artigo 93, 94 da LEP, é necessário que se tenha uma casa, que alguns falam de colônia agrícola, em alguns lugares, alguns chamam de albergue. E, em regra, eu vou ter que tratar esse habeas corpus para dizer simplesmente o seguinte, olha, está certo, ele foi preso, a ordem é legal, foi emanada por um juiz que tenha a condição de ter determinado. Contudo, eu penso que essa decisão, ela afronta o artigo 93 da LEP. Isso porque, em regra, ele deveria ficar numa colônia agrícola e determinadas cidades, posso afirmar aos senhores que, na maioria do nosso país, não tem ainda uma colônia agrícola. Basicamente, cerca de poucas penitenciárias com essa condição, mas é um local especificamente em que a pessoa teria condições de trabalhar durante o dia e ficar recolhido numa cela no período noturno. Quando não se tem essa condição, quando o Estado que tem esse dever não faz dessa forma, o que eu vou agir num habeas corpus? Eu preciso ser ciso, conciso, eu preciso ir direto ao ponto. E para que não se tenha dificuldade na compreensão, eu vou dizer, olha, excelente senhor desembargador, aqui é uma afronta, a decisão do magistrado viola flagrantemente o disposto no artigo 93 e 94 da Lei de Execuções Penais. E explico, aí eu vou lá e explico, olha, o local que ele deveria ficar era uma colônia agrícola, e infelizmente o Estado, por economia ou por qualquer outra circunstância, não forneceu a ele essa condição. O que nós vamos buscar? Aí eu vou dizer para ele o seguinte, olha, já que eu não posso deixá-lo numa condição mais gravosa do que o título executivo, eu vou virar para ele e falar assim, olha, eu quero que você adeque. E aí, se ele não tem condições de adequar, eu falo assim, olha, então, já que ele tem o direito de estar no semiaberto e você está mantendo ele fechado, você coloca ele no regime aberto, e se não tem local também adequado para o aberto, você mantém em casa. Então, a política para desencarceramento, em regra, muitos podem compreender dessa forma, mas são esses elementos que a gente precisa analisar. Depois eu posso até compartilhar com os senhores, até para que tenham noção desse procedimento. Eu até preparei algumas questões aqui para tentar compartilhar com vocês, em termos de conhecimento. Tem uma decisão que falo muito dela, acho que eu vou tentar compartilhar aqui para que vocês entendam, já do ano de 2010, né? Então, eu posso compartilhar depois aí no próprio sistema, para que vocês consigam estar acompanhando e vendo isso na prática. Não é um habeas corpus, ele não ficou com 15, 20 laudas, não é a quantidade do que se escreve, é você falar de forma bem razoável e bem adequada. Nesse contexto aqui, nesse caso específico que eu vou compartilhar com vocês, houve, naquele primeiro momento, aqui nós teremos aqui, esse fato ocorreu aqui na cidade de Caratinga mesmo, onde estou. Isso foi no ano de 2010, em que um determinado indivíduo, por homicídio,
Simples, se eu falar muito, vocês me perdoam, só para mim tentar colaborar da melhor maneira. Esse indivíduo foi condenado ao regime inicial semiaberto, e na oportunidade eu falei, olha, como não tem colônia agrícola, permita que ele fique, que ele pelo menos trabalhe na rua durante o dia com carteira assinada, seja produtivo e vá dormir no presídio. Naquela oportunidade, o magistrado entendeu que não. Falou, olha, isso aí não é cabível, não comporta esse tipo de situação. Então, assim, infelizmente, nesse caso concreto aqui, ele não tem direito. Então, o que nós, dentro do nosso conhecimento, eu falei estritamente isso. É um habeas corpus conciso, e automaticamente, ao chegar no STJ, a conclusão a que se chegou o eminente ministro é que, realmente, naquele caso específico, ainda que ele tenha iniciado sua pena, ele tinha o direito, através de um remédio que é o habeas corpus, e olha, para que entendam bem, ele já estava em execução definitiva de pena, ou seja, nós estamos falando de uma pessoa que já estava condenada definitivamente. Então, automaticamente, ele, em tese, aparentemente, como se ele não tivesse mais, não tivesse o direito, mas o direito surge aos nossos olhos de acordo com o interesse. Então, assim, nesse contexto aqui, o habeas corpus é o 180.204, e aí, para pesquisar, eu posso até compartilhar ele já baixado, deixar com o professor, para que vocês possam compreender essa parte. Daí a importância do habeas corpus e de ser cirúrgico na hora de impetrar. A banalização, realmente, infelizmente, ela cria um obstáculo para nós utilizarmos esse mecanismo. A gente percebe, assim, que a questão, né, quando se garante a qualquer cidadão a oportunidade de se impetrar o habeas corpus a favor de uma pessoa que esteja passando por algum tipo de situação, né, de irregularidade, né, você pensa naquela medida do direito, você pensa num caso bem claro, a ponto, inclusive, né, de se garantir que o magistrado ele possa agir de ofício, né, pode colocar, né, o paciente em liberdade. O próprio Ministério Público, que é o autor da ação fiscal da lei, ele pode, inclusive, requerer, né, a liberdade, né, sendo ali gritante ali a irregularidade. Então, quando se pensa nessa oportunidade franqueada a todos, é lógico que tem uma perspectiva, né, de garantir, né, que qualquer pessoa possa pleitear esse direito a favor de um paciente. Mas, quando se trata de situações bem específicas, né, há que se entender que a figura do advogado, né, ela é preponderante. Afinal de contas, o advogado, a advocacia, é indispensável à administração da justiça em razão dessa técnica de ir aonde, né, tem que se tocar para poder se garantir, né, o acesso à justiça, né, a todos aqueles que, porventura, estejam sendo julgados, né, e sendo investigados na justiça criminal. Então, a sua colocação, né, e o exemplo que você trouxe para nós aqui, ele ilustra muito bem a pergunta da nossa aluna Ara. Parabéns, Ara, pela pergunta. E aí a gente vai agora para a segunda pergunta da nossa colega Yara de Oliveira Onofre. Doutor Anderson, a minha pergunta é até um pouco curta, mas eu diria que talvez um pouco objetiva. É um tema novo que eu acho que para nós, né, vai ser um pouco de novidade. Quais são as principais diferenças entre o habeas corpus preventivo e o liberatório? Essa característica eu consigo também exemplificar de forma bem tranquila e didática para que vocês compreendam. Quando nós falamos de habeas corpus preventivo, nós precisamos compreender que tem um determinado indivíduo que está com a prisão preventiva, sua prisão preventiva decretada por uma autoridade judicial, e ele se encontra naquele momento de forma... Ele está se resguardando o direito de responder o processo, ainda que às margens da prisão. Ou seja, cá entre nós, ele estará foragido. Então, nesse caso, para que eu evite que meu cliente seja tolhido e conduzido ao cárcere, eu vou impetrar um habeas corpus preventivo dizendo ao magistrado, olha, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes. Aqui, deveria o magistrado ter demonstrado o que está escrito lá no artigo, no parágrafo 2º, no artigo 312, deveria ter demonstrado de forma objetiva, por exemplo,
a necessidade, o perigo, o estado de perigo de liberdade daquele autuado. Obviamente, quando nós tivermos quando você analisar a prisão, você precisa sempre ter em mente a coletividade e o direito individual. São dois direitos que muitas das vezes para assegurar a sociedade, só que muitas das vezes nós encontramos algumas decisões que hoje, sobretudo no momento em que vivemos, elas estão um pouco, digamos, são relativizadas. Vocês, quando forem ingressar na carreira jurídica, verão que muitas das coisas que nós aprendemos todos os dias, e deveria funcionar como aprendemos, essas garantias constitucionais, muitas das vezes elas são flexibilizadas, elas são relativizadas para que se alcance um determinado objetivo. Então, nesses casos, o habeas corpus preventivo, ele é simplesmente para garantir que um determinado cidadão que não está no cárcere não seja levado ao cárcere. Aí você vai pedir, em regra, um salvo-conduto, é o que nós chamamos, ele fala assim, espeça-se um contramandado, e no final, até o próprio pedido, você não vai pedir para, espeça-se alvará de soltura, não. Você vai pedir para, ao final, você vai ter as considerações do habeas corpus para pedir para que se espeça o salvo-conduto, determinando a expedição do contramandado. Nesse caso, se for acolhido a sua pretensão, concedeu a ordem, aí automaticamente o advogado pega aquele documento, certamente a própria autoridade judicial, que foi apontada como autoridade coatora, ela determinará que no Banco Nacional de Mandados de Prisão seja baixada aquela ordem, aí seu cliente pode vir de forma tranquila. E o liberatório é aquele que nós estávamos explicando, de toda e qualquer condição em que a pessoa já se encontra no cárcere, que aí você vai ter essa divisão, essa diferença na hora de formular os requerimentos. Eu vou fazer um requerimento para que o juiz revogue, o tribunal revogue a prisão preventiva, expedindo incontinente o competente alvará de soltura, devendo alcançar, e aí essa é a diferença específica entre um e outro. Perfeito, muito obrigada, Anderson. Muito obrigado, Yara. E muito bom, né, Nandinho? E me chama a atenção, né, quando a gente fala do habeas corpus preventivo, né, quando a gente se depara com aquelas situações em que uma pessoa é arrolada como testemunha, né, para um depoimento, e aí há um receio, né, aquele limiar, né, dela estar sendo intimada como testemunha, mas muitas vezes, a depender do que ela possa falar, ela pode se tornar uma investigada, inclusive pode até sair presa. E aí se impetra um habeas corpus preventivo no sentido de garantir que ela tenha o direito ao silêncio, né? Porque a testemunha é obrigada a dizer a verdade no momento, não pode se omitir, e a depender do que ela fale, ela pode sair da condição de testemunha para uma condição de acusada, né? Perfeitamente. Esse é um exemplo clássico, né, doutor Oscar, porque quando nós nos deparamos com ele, muitas das vezes, e daí a importância do advogado, né? Nesse exemplo prático que o senhor deu aí, com certeza eu já me deparei com inúmeras situações dessa forma, em que se inicia um procedimento, mas aí o profissional e vocês, enquanto estão seguindo, devem ficar sempre atentos, porque toda pessoa que vai para a delegacia como testemunha, ela tem, na verdade, ela vai ser compromissada. Você está aqui, tem o dever de dizer a verdade. Então, a primeira coisa que o profissional deve fazer quando chega na delegacia, doutor, minha cliente foi chamada em que condição? Testemunha ou investigada, ou possível investigada? Doutor, ela quer, por hora aqui, ela é só testemunha, mas ela pode ser investigada. Doutor, não tem como eu flexibilizar isso. O senhor, se precisar de autoridade policial, o senhor tem que me definir. Ele é investigado ou pode evoluir para isso ou não? E se o senhor falar que ele pode evoluir para essa circunstância, eu vou pedir ao senhor que não faça ele o compromisso legal, porque aí é uma outra estratégia também que o advogado deve estar sempre atento, porque a meu juízo, se o delegado compromissou determinada pessoa, doutor Oscar, e aí, posteriormente, ele quer transformar essa pessoa, por alguma circunstância, em réu, a meu juízo, aquele depoimento que ele foi compromissado deve, inclusive, ser desentranhado. E aí, mais uma vez, nós vamos nos valer do habeas corpus. Vai dizer que aquela peça pode comprometê-lo. Então, cada situação, quando nós pensamos em habeas corpus, nós pensamos muitas das vezes assim, é só na questão da liberdade, só de restabelecer a liberdade. Mas a amplitude do habeas corpus,
ela é gigantesca. Por isso, é sempre recomendável que a pessoa que necessita buscar um profissional dedicado, que consiga trazer aquilo, atender com maior presteza, assim, o que a família busca, né? O que aquele indivíduo busca. E nós que estamos diante de pessoas que estão encarceradas, eu costumo dizer que depois da vida é o bem mais importante que o cidadão tem, é a liberdade. É aquela questão, né, Maria? A gente tem que estudar e a gente tem que acompanhar na prática, né? Os alunos estão no 5º e 6º período, daqui a pouquinho estão chegando na fase da parte prática do curso, que é a partir do 7º período, vão até o 10º, a importância de ir nas audiências, a importância de procurar um estágio, né, não só no tribunal ou no Ministério Público, mas também com os advogados e advogadas. Uma pergunta, né, como você destaca a questão do papel do advogado e da advogada, né, da advocacia de um modo geral, né, sendo imprescindível a administração da justiça, né, na advocacia criminal, que é uma advocacia especializada, é muito importante, nas outras também, lógico, mas é muito importante, né, a escolha do profissional, né, escolher um profissional que você tenha confiança, que você tenha acesso, né, que você conheça, né, o trabalho dele, justamente porque se resguarda um bem muito valoroso, né, que é a questão da liberdade. E o habeas corpus está associado, né, à defesa da liberdade. Muito obrigado, Yara, pela participação, né, e agora a gente vai chamar, né, a nossa aluna Lohane Gonçalves de Freitas. Eu queria saber, além desses casos óbvios de prisão ilegal, o habeas corpus ele também pode ser usado como medida em casos de restrição por medidas sanitárias. Eu queria saber qual que é a maior dificuldade de defesa nesses casos, porque o Estado ele pode alegar, né, que o interesse coletivo ou a proteção de saúde pública mesmo. Eu queria saber qual a dificuldade. Nesses casos envolvendo especificamente a saúde pública, nós precisamos ter sempre atenção, até para nós sabermos se o remédio que nós estamos buscando, dependendo da conduta que está sendo praticada pelo nosso constituinte, se ela de fato vai de encontro a algum direito coletivo ou não. E aí o que eu sempre sugiro é que nós, para buscarmos sempre dentro da legislação, encontrar o caso, para nós estudarmos o caso específico, e até porque quando nós estamos na vida ativa, correndo, diante de uma situação ou outra, vocês vão se deparar com os familiares, quando eu digo que, assim, o advogado criminalista, ele atende, por exemplo, constantemente. Então, para todos, a liberdade é extremamente importante, mas muitas das vezes nós vamos precisar explicar de forma bem clara aos familiares, para que trazer uma certa segurança, confiança, para que consigam entender. Porque quando você se coloca diante de uma situação tão complexa nesse sentido, por questões sanitárias, por exemplo, certamente alguns direitos individuais, eles não serão relativizados. E, obviamente, que nós encontraremos uma maior dificuldade na utilização do habeas corpus nesses casos, mas sempre, de forma bem fundamentada, é perfeitamente possível nós aplicarmos a qualquer direito individual de locomoção. Se você se sentiu tolhida, obviamente que eu não posso dizer, por exemplo, vivemos a pandemia um tempo atrás, eu não posso dizer, se o Estado disse, olha, todos têm que ficar em casa, ou seja, de certo modo, o meu direito de ir e vir estava um pouco restringido, mas é em prol de uma população, em prol da coletividade. Então, eu não posso, eu te respondendo assim, de forma bem didática, assim, seria pretensioso demais eu impetrar um habeas corpus com esse objetivo, já vista a situação específica. Então, assim, nesses casos, a gente, de fato, precisa analisar cada caso e ver qual que seria a necessidade desse indivíduo. Por exemplo, vou trazer uma outra situação que eu poderia te explicar de forma clara. Teve o lockdown, ninguém pode sair de casa, mas digamos que essa pessoa tenha a necessidade de ir fazer um tratamento de hemodiálise, por exemplo, em uma SUTEM, e que você tem que comparecer, tem que sair da sua casa 3 vezes por semana. Obviamente que o direito à vida, ele sobrepõe a qualquer outro. Então, se você tiver uma restrição, obviamente, a depender da autoridade que tiver imposto aquela regra, que vai ser, a gente sempre precisa estar atento, se foi essa determinação a partir de um juiz, até para que eu consiga apontar de forma
clara e objetiva, assim, qual que seria a autoridade coatora e qual é o ato. Muito importante no habeas corpus, eu sempre me ater ao ato coator, vai ser sempre a decisão que decreta ou não uma medida, uma prisão, ou algo do gênero. Só para, eu até estou compartilhando aqui um tema que é extremamente interessante, eu discutia muito, eu estava falando com o professor Oscar há um tempo, até dentro desse aspecto da amplitude do habeas corpus, do próprio habeas corpus, por exemplo, o profissional do direito, ele pode se valer, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos hoje, nós sabemos aí, vocês estão no sexto período, já devem estar acompanhando, já passaram pela parte geral do direito penal, que para mim, a meu juízo, é a parte mais importante, e muitas das vezes, quando nós estamos na faculdade, nós gostamos muito de quero ver homicídio, quero ver roubo, quero ver isso, quero ver aquilo. Mas, na verdade, quando você vai para a vida prática mesmo, você vai ver a real importância do que se tem lá na origem, na parte geral, que é aquilo que vai te dar o dolo, culpa, e é aquilo que a gente não tem muita paciência, e isso é que vai nos trazer algumas garantias. Por exemplo, no artigo 33 do Código Penal, ele estabelece um direito extremamente importante do cidadão. Por exemplo, aquele que é primário, pena até 4 anos, regime aberto. De 4 a 8, regime semiaberto. Acima de 8, inicial fechado. Aí, dá um exemplo para eu entendo. Recentemente, e aí nós precisamos estar antenados naquilo que o professor Oscar mencionou, recentemente entrou em vigor, e é uma redação nova, mas que ela não era aplicada. Só para que entendam, quando eu digo que acima de 8 já seria no fechado, eu estou compartilhando com vocês um exemplo clássico aqui, em que, estou compartilhando aqui, esse é um habeas corpus, eu utilizei um habeas corpus anterior, inclusive, à apresentação, professor Oscar, de recurso de apelação, porque eu entendi que naquele contexto, respeitando de toda, sobretudo, a decisão do magistrado, o que ele entendeu, e aí nós precisamos ter essa compreensão, o que pensa o Ministério Público, nós não somos, cá entre nós não somos adversários, na verdade são pessoas, e cada um tem tem o seu entendimento, e aí nós precisamos respeitar. Nesse caso concreto, o magistrado fixou uma pena, e vocês podem observar aqui no primeiro momento, eu vou grifar aqui, ele fixou uma pena de 8 anos, 4 meses, 6 dias. E aí ele colocou o regime fechado. Ele explicou, falou, olha, eu estou fixando o regime fechado, porque a pena é superior a 8 anos. Só que, lá no parágrafo 2º do artigo 387, que lá onde vai dar as diretrizes para o juiz editar uma sentença, lá vai estar dizendo no parágrafo 2º, o tempo de prisão provisória preventiva deve ser operada a detração para que se fixar o regime prisional, ou seja, então eu tenho que compreender, eu tenho que pensar como advogado, aí nesse caso o rapaz foi condenado a 8 anos e 4 meses, para que vocês entendam. Se eu fosse numa progressão de pena, para que entendam a importância disso, esse rapaz ele vai progredir, em regra, com 25% da pena. Ele ganharia, por exemplo, em outubro desse ano que nós estamos nele, ele iria progredir. Só que eu me atentei e percebi que naquele dia em que o juiz editou a sentença, fixando a pena de 8 anos e 4 meses, ele foi lá e mencionou o seguinte, já tinham se passado 5 meses e alguns dias. Aí o que eu vi? Apesar de impetrar, já falei, olha, excelência, inconformado com a decisão editada por Vossa Excelência, a defesa informa que estará apresentando o seu recurso na forma do artigo 593(1) do CPP e requer, após o recebimento da denúncia, requer vista para apresentar as razões de recurso. Fiz essa peça, simplesmente, e, ao mesmo tempo, já peguei a sentença dele e fui ao Tribunal de Justiça e expliquei. Porque aí a tese que eu desenvolvi é o seguinte, falei, olha, o artigo 33 diz o seguinte, que a pena abaixo de até 4 é regime aberto, entre 4 e 8 é semiaberto. Só que eu tenho uma questão peculiar aqui, se eu conjugar essas duas normas, esse cara que deveria iniciar no semiaberto, só que o juiz deixou de observar lá no 387, parágrafo 2º, que ele deveria operar a detração de 5 meses. Então, nesse contexto, tribunal, eu vou tratar a matéria que é de recurso, de prova, não quero suprimir instância, só quero discutir o descumprimento do artigo 33, cumulado com o parágrafo 2º do artigo 387. Então, eu quero que Vossa Excelência aplique, em sede de habeas corpus, essa detração que me negou o juiz de primeiro grau.
Aí, aqui fica bem claro, se vocês conseguirem visualizar aqui, ó, ele explica claramente, o paciente foi preso preventivamente em 22/11/2023 e a sentença foi proferida em 30/4/2024, ou seja, quando ele já encontrava segregado provisoriamente há mais de 5 meses, porque a teor do parágrafo 2º do artigo 387 deve conduzir a pena de reclusão para 7 anos, 10 meses e 22 dias. E aí, ao final, e aí é interessante, porque essa é uma matéria nova, e assim, geralmente nós encontramos muita dificuldade, mas basta que tenhamos, assim, essa gana e essa vontade de fazer certo, fazer bem feito, e aí automaticamente nós vamos conseguindo alguns resultados, e aí o que para mim foi extremamente satisfatório, porque quando eu fui pesquisar essa matéria, ainda não tinha matéria dela em Minas Gerais, e se você pesquisa ainda atualmente, os magistrados sempre costumam dizer, não, isso aí é matéria para execução penal, lá na execução penal, mas só que a execução penal vai estar tratando de progressão de pena, que é outra matéria, e aí vocês vão entender, porque aí, na realidade, assim, era só a fixação inicial. Então, aquele rapaz que se eu deixasse na execução, fosse progredir só agora em outubro de 2025, ele já estaria mais ou menos um ano e 3 meses que ele poderia estar na rua. Nesse caso específico, para que entendam aqui que eu estou compartilhando e posso disponibilizar através do professor, ele fala o seguinte, o desembargador no final fala assim, destaco ainda que até a prolação das sentenças condenatórias, 30/4, já estava preso cautelarmente 5 meses e 8 dias, uma vez que o mandado de prisão preventivo foi expedido em seu desfavor e cumprido no dia 22/11/2023. Sendo assim, ao fazer o desconto da pena prevista, que não se confunde com detração, que ele vai falar aquela distinção que eu estou falando para vocês lá da LEP, artigo 111 LEP, entenda-se Lei de Execução Penal, e o CPP é de processo originário. Então, são matérias distintas, é aí que a gente precisa dominar. Aí ele fala assim, tendo em vista que o paciente é primário, circunstâncias judiciais dos 59 foram favoráveis, atendendo ao regime inicial de cumprimento de pena, de reclusão, somadas para o aberto, perdão, para o semiaberto. Ou seja, aquela pessoa que você conseguiu trazer para aquela família em si, muitas das vezes não é que a gente tem se leva muitas das vezes, muitas críticas que o advogado criminalista leva, mas assim, não é que a gente está procurando tirar as pessoas, tirar o bandido da prisão, porque nós precisamos sempre enxergar o seguinte, o advogado, ele não se apaixona. Quando eu vou defender um cliente, eu não julgo ele. Na verdade, eu vou defender o direito. E essa é a visão que nós devemos ter. Então, assim, partindo para esse pressuposto de não julgamento e garantir um direito dele que é líquido e certo, automaticamente nós não estaríamos infringindo nenhuma norma. E eu queria destacar aqui para os nossos alunos e alunas, né, a inteligência, né, do contexto que você trabalhou. Você conseguiu ali, né, separar o que seria a matéria que iria para o recurso de apelação, né, que é a matéria de mérito, né, se a pena foi além do que devia, aquela coisa toda, do habeas corpus, que seria a questão específica da fixação da pena, do regime inicial de cumprimento da pena, né, que ao invés de ser um regime fechado, deveria ser um regime semiaberto por conta do tempo que ele estava, né, cumprindo de maneira provisória a pena. Então, aqueles 5 meses, ele abate e aí, ao invés de iniciar no regime fechado, inicia-se no regime semiaberto. Perfeitamente, é bem isso. E se nós nos atentarmos sempre na decisão judicial, nós vamos conseguir desenvolver peças extremamente interessantes, e aí nós precisamos atentar na leitura de uma determinada decisão, ver qual norma que, eventualmente, o juiz, no seu entendimento, ele está agindo de forma correta, mas que na sua compreensão existe um campo para que nós possamos levar ao conhecimento de terceira pessoa para dirimir essa dúvida. Será que é eu que estou... E, geralmente, o habeas corpus nos traz essa certeza. O magistrado está correto, o advogado está correto nesse caso. Então, assim, e aí, daí que vão formando as jurisprudências que sempre nos auxiliam nos estudos e no trabalho do dia a dia. Agradecer, né, ao Anderson Humberto Parreira, né, nosso egresso de destaque aqui das faculdades do Alto de Caratinga, advogado criminalista experiente, que atua não só na nossa cidade, região, mas em todo o Brasil. Vocês vão ver muito o Nandinho, como ele é conhecido aí em Manhuaçu. Se o verem aí na rua em Manhuaçu, no fórum, deem um abraço nele para mim, pessoalmente, aí, porque é um grande amigo, uma grande pessoa, é um advogado atuante que destaca, né, a advocacia. Nandinho, muito obrigado por sua participação.
né, você vai ter sempre, saiba que você tem sempre esse espaço aberto aqui, né, do nosso curso de Direito, né, sempre que puder, né, você pode ter certeza que você vai ser muito bem-vindo aqui. E eu fiquei muito feliz em poder te receber aqui hoje, né, porque eu conheço a sua história, conheço a sua luta, né, sei, né, o quanto você trabalha para poder levar a advocacia, né, ao nível, né, que a gente conhece, né, aqui sobre você. Fiquei muito feliz mesmo, viu? A felicidade é minha, professor. Eu que agradeço extremamente as palavras e agradeço muito aos alunos. É um privilégio muito grande. Tenho certeza que eu gosto de ser participativo. Eu acredito que nós só crescemos juntos. Vocês, alunos, se algum dia precisar, o professor tem meu contato, pode pegar o que precisarem. Eu faço questão de... Eu acredito que, por tanto gostar do direito penal e gostar do direito, que eu acho que nós precisamos, assim, porque no direito não deveria haver, nós não podemos pensar em concorrência. Na verdade, temos que crescer juntos e para fazer uma advocacia forte, que é o que verdadeiramente precisamos. Então, assim, o que precisarem, seja agora enquanto estudantes, sejam quando já estiverem advogando, pelo que eu puder contribuir de certo modo, tenho certeza que vai ser um privilégio, um prazer muito grande. Tá? Tenho certeza, eu sou muito acessível, fiquem à vontade toda vez que precisar. Tá? Que agora o nosso programa de entrevista se despede, até, né, a próxima, na semana que vem.